Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Aniele Hegermann, sou coordenadora de operações da Licitar Digital e hoje vamos falar sobre os modos de disputa nas licitações. A Lei 14.133 de 2021 estabeleceu que a administração pode escolher entre 4 modos de disputa diferentes para fazer uma licitação. Então, para tratar de um tema tão importante, afinal de contas, os modos de disputa regem como vai acontecer o momento da disputa, né? O momento dos lances entre os fornecedores, está aqui comigo no estúdio hoje um grande amigo, Andriu Lemos. Andriu, além de ser um profissional que trabalha na prática com licitações, atualmente ele está intimamente ligado com a administração pública municipal, também é um estudioso dos temas afetos à licitação, uma pessoa com quem a gente conta sempre que a gente precisa esclarecer alguma situação aqui na Licitar, inclusive. Então, Andriu, quero te agradecer muito a sua presença, você está aqui conosco hoje, para que a gente possa falar, né, desse tema que é tão importante para os nossos clientes. E gostaria que você se apresentasse. Traga para a gente, por gentileza, seu currículo, me fala um pouco das suas experiências para que a audiência possa te conhecer. Olá, minha amiga Aniele. Para mim é uma honra estar aqui nesse momento muito especial, gravando com vocês da Licitar Digital, um tema tão caro, a licitação e contrato, que são os modos de disputa. Para quem não me conhece, meu nome é Andriu Lemos. Atualmente estou como superintendente especial de licitações e contratos no município do Jaboatão dos Guararapes. Sou especialista em licitações e contratos, especialista em planejamento e gestão pública e mestrando em administração pública pelo IDP Brasília. Estou trabalhando na área há mais ou menos 10 anos, tá? E a gente que trabalha com o município, a gente lida com diversas situações e desafios práticos no dia a dia relativo à execução das políticas públicas e à contratação pública em si. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, debatendo licitação e contrato, que é um tema fascinante para mim, e eu tenho certeza que a gente tem muito conteúdo para estar fornecendo aí para os nossos ouvintes. Com certeza. Pessoal, eu gosto sempre de lembrar que Jaboatão dos Guararapes foi um município pioneiro quando nós começamos a utilizar a nova lei de licitações. Jaboatão foi o primeiro município que realizou um processo com inversão de fases. Então, assim, para nós é sempre muito satisfatório poder trabalhar com entes públicos que têm essa visão de vanguarda, né? E assim, eu entendo todo mundo que tenha, às vezes, um receio em dar o primeiro passo, principalmente quando a gente fala de administração, mas eu gosto sempre de parabenizar quem tem essa coragem. E Andriu encabeçou todo esse processo lá no município, né, Andriu? Com certeza. Na verdade, não só eu, né? Foi todo um time. Nós tivemos um grupo de trabalho lá, eu, o professor Tiago Fernandes também, que é um parceiro nosso, Sim, sim, nós e não os podemos demais esquecer de mencionar o Tiago. do nosso Tiago Fernandes, ele que é um parceiro nosso, e demais servidores que fizeram parte desse grande processo de transição para o novo marco legal das contratações públicas, que foi a Lei 14.133. De fato, foi um desafio, e logo quando a gente iniciou toda essa transição para a aplicação, de forma plena da nova lei, é, sofremos bastante críticas em relação a já fazer de forma antecipada essa transição, mesmo diante do período de vacatio legis, né, em que a gente tinha a não obrigatoriedade da utilização da A lei lei. podia ser utilizada, mas ela ainda não era obrigatória. Não Foi é. quanto tempo, Andriu? Um ano? Foram 2 anos Dois de anos, isso vacatio mesmo, legis dois que se anos. transformou em 3 anos, É, porque houve uma houve prorrogação. uma prorrogação lá em abril de Sim, 2023, aquele evento lá na Marcha dos sim, eu Prefeitos, estava lá, eu me lembro bem. que houve toda aquela prorrogação, só que a gente já aplicava de forma plena a lei desde outubro de 2022. Sim. Fizemos o primeiro processo, foi uma concorrência eletrônica, de forma pioneira, com inversão de fases, e a Alistar foi uma parceira. A época foi a única plataforma que atendeu aos nossos critérios de seleção. Lembro bem A gente disso. sempre esteve preocupado em rapidamente construir as ferramentas que os nossos clientes precisavam para aplicar a lei 100%.
Porque não nos parece, né, um argumento desejável que um ente público não aplique a lei porque ele não tem tecnologia para isso, né? Perfeito. E que sempre nos coube esse chapéu de vamos desenvolver, vamos colocar em prática para que a gente tenha tudo, entregue tudo que é necessário para a utilização da nova lei. Andril, você se recorda qual foi o objeto dessa concorrência? Recordo sim, foi um processo inesquecível, porque foi o Foi primeiro muito processo do emocionante, Brasil. isso mesmo. Foi um serviço de engenharia, um recapeamento. Sim. Nós fizemos com inversão de fases. E aí teve aquele problema lá que a lei foi silente em relação à dupla fase recursal. Recursal. Tivemos que regulamentar e vocês adaptaram prontamente, de Isso. forma célere, o sistema e nós tivemos a dupla fase recursal e fizemos o primeiro processo do Brasil de serviço de engenharia, concorrência eletrônica Uhum. com fase invertida. Bacana, muito bacana. Para quem quiser conhecer esse processo, pessoal, vou deixar o link aqui, né, na descrição do vídeo, que vocês vão poder acessar o processo dentro da plataforma e visualizar como que transcorreu. Eu acredito que ainda tem muito município que não fez, não só município, né, as câmaras municipais também, institutos de previdência, enfim, entes obrigados a usar 14133 que ainda não se valeram dos benefícios que a inversão de fases traz. Tá? Tá certo que a inversão ela precisa ser justificada, mas eu vou deixar aqui na descrição o link desse processo para quem tiver curiosidade e quiser conhecer um pouco mais. Então, voltando aqui para o nosso tema, hoje a gente vai tratar especificamente dos modos de disputa. Eu gostaria, Andril, de começar, né, com a conceituação. A gente sabe que ali na Lei 14.133 nós temos 4 opções de modos de disputa. Me ajude então para a gente poder definir aqui quais são esses modos de disputa e para que a gente consiga trazer uma explicação de como que eles transcorrem. Lembrando, pessoal, mais uma vez que modos de disputa nada mais são do que como a disputa em si vai acontecer. Aqui na listagem digital a gente chama muito de sala de disputa. Então, quando eu entrar na sala de disputa, depois que houve já a classificação automática ou não da minha proposta, como que vai ser? O que que eu vou encontrar ali? O que que disciplina esse momento em que eu vou estar junto com o meu concorrente disputando ali pelo melhor lance? A grosso modo, modo de disputa a gente pode definir dessa forma. Andril, quais são os 4? E vamos tentar explicar aqui para todo mundo exatamente quais são os detalhes de cada um deles. Perfeito, minha amiga. A nova lei de licitações, de forma inovadora, ela criou vários modos de disputa. Nós temos 4 modos de disputas e o legislador foi muito bem quando deu a discricionariedade para os gestores adaptarem suas licitações e, eventualmente, verificarem qual modo de disputa se encaixa melhor ao seu processo licitatório. Hoje nós temos o modo aberto, em que os licitantes irão apresentar de forma aberta lances para a eventual proposta da pretensão contratual. Nós temos um modo de disputa fechado, em que a proposta, até o momento em que foi designado para a abertura da fase do processo, ela ficará sob sigilo, e aí você deve apresentar sua proposta. A plataforma de licitação deve manter o sigilo dessa proposta, e as pessoas só terão conhecimento na hora e data designada de abertura dos antigos envelopes, né, que a gente Sim, tinha sim. na a época da antiga 8666, quando nós tínhamos os processos físicos. Agora, nos processos digitais, eletrônicos, Uhum. a proposta fica sob sigilo e, eventualmente, ela só é aberta na hora designada e na data designada fixada no edital. O Então, envelope que já foi realidade hoje virou hoje analogia, virou né? analogia, hoje virou analogia, tenho certeza que, apesar da resistência, né, pessoal, apesar da resistência ainda que vários gestores têm em relação às licitações eletrônicas, eu não consigo conceber o porquê da gente ainda estar fazendo um processo físico e não de Uhum. forma eletrônica, garantindo a transparência, a integridade e a celeridade dos processos.
deixando de ter maior eficiência para a São administração. tantos benefícios que é até São difícil tantos enumerar, né, benefícios. Andrew? Eu acho que nada contrapõe quando a gente faz esse paralelo. E, além desses dois modos de disputa, o que foi que o legislador fez, Aniele? O legislador deu a liberdade para que os gestores façam de forma combinada esses modos de disputa, como já existia na lei do RDC e na lei das estatais. E Então, também no decreto 10.024, né, Andrew? perfeito, Que a perfeito. gente é acostumado com ele aí de anos antes da lei. Só que lá no decreto 10.024, você só poderia utilizar em sede de pregão. Foi o que Sim, o legislador fez, trouxe essa liberdade para dentro da ampliou para concorrência, todas as ampliou licitações. para todas as licitações. E aí a gente pode haver a combinação do modo de disputa aberto, fechado, Uhum, fechado e aberto. Quando você utiliza do modo aberto, fechado, você tem lá a fase de apresentação da proposta, que é pública, com vários lances, uhum, durante um período de 10 minutos. E após isso, você tem a fase fechada, onde vai ser apresentada a proposta sob sigilo, em que nenhum dos licitantes tem acesso apenas após a fase designada lá no sistema. uhum. E nós temos também o modo de disputa fechado e aberto, onde você, como eu narrei anteriormente, você tem o sigilo até determinado momento. Após esse momento, você vai lá e tem a fase de lance. E você gera essa disputa e a tendência é que nos processos onde o objeto é heterogêneo, Essa é é até uma pergunta que eu vou te fazer mais à frente. perfeito. Isso é uma tendência que se utiliza essa Para combinação. quando escolher cada modo de disputa, a gente vai falar bastante disso ó, na sequência aqui. Então, conceituamos aberto, fechado, somados e fechado, aberto, somados, que é a Perfeito, combinação aqui dos dois modos de disputa possíveis. perfeito. Vamos passar direto para esse tema que você já introduziu. Quando a administração vai escolher um modo de disputa, né, para você que está aí do lado da administração, qual que é o critério que você utiliza? Considerando que você tem quatro opções, né? A gente sabe que algumas opções não são possíveis para todas as modalidades de licitação, mas, via de regra, a gente tem aí as quatro para poder escolher. Quando você vai escolher, qual critério que você utiliza? O que que você observa? Hoje a gente tem a oportunidade de fazer essa pergunta aqui para o Andriu. Andriu, em Jaboatão, onde vocês já utilizam há bastante tempo os modos de disputa, eu acredito que vocês já desenvolveram uma inteligência em relação a qual, quando e já devem ter testado todos, né? O que que Perfeito. você me diz sobre isso? Gostaria de deixar um recado para todos os gestores, empregados públicos e servidores, da administração direta, indireta, as estatais até Todo inclusive, mundo. todo mundo. Tanto a nova lei de licitações e contratos como a lei das estatais, ela é uma caixa de Lego. Sim. E aí cabe a você fazer as adaptações para que você possa angariar processos mais eficientes, Uhum. colher bons frutos para a administração pública na execução das suas políticas públicas. Então a gente não pode reclamar da lei, que é burocrática e etc., quando a lei dá essa liberdade aos gestores para que possa inovar e obter o melhor resultado na seleção de fornecedor. Então, é muito importante que você, ao planejar sua contratação, já lá do seu ETP, do seu estudo técnico preliminar, do seu termo de referência, o TR, você já verifique como se comporta o mercado. Porque Uhum. se você está diante de um objeto, pessoal, se você está diante de um objeto que ele é heterogêneo, Vamos então, dar um exemplo, Andriu, nesse ponto. Eu gosto muito de usar as empresas de software. A perfeito, gente sabe que não tem muitas no mercado, né? perfeito, Quando eu comparo com empresas, por exemplo, que vendem gênero alimentício, perfeito, né? perfeito. Então, Um, são esses um, mercados mais restritos, né? Perfeito. Esses mercados mais restritos, onde há uma diversidade da qualidade, a exemplo do software, Uhum. a exemplo de um produto que, porventura, ele seja restrito no mercado, é importante que você faça a combinação de um modo de disputa aberto e fechado, ou só fechado, quando você não estiver se tratando de o critério de julgamento menor preço, porque a lei proíbe no parágrafo 1º, né, do artigo Sim. 56. Então é muito importante que você tenha essa atenção. Uhum. Quando você está diante de um objeto homogêneo, quando você está diante de um objeto homogêneo, é importante que você se utilize do modo de disputa aberto.
O Porque próprio mercado se regula o nessa próprio situação, né, mercado ele Andril? vai se regular, Aniele. O próprio mercado ele vai se regular. Então, não existiria essa necessidade de você esconder o preço. Uma diferença que eu vejo também é que nos mercados heterogêneos, normalmente você tem no máximo 5 empresas participando de uma fase de disputa. Perfeito. No mercado homogêneo, já vi licitação com 50. Perfeito. Recentemente a gente teve, tá, pessoal? Recentemente a gente teve um processo de terceirização, Aniele. Processo de Uhum. terceirização, onde nós estávamos contratando uma empresa para realizar a limpeza e conservação das nossas unidades administrativas. Terceirização de mão de obra? Nós tivemos 48 empresas. Sim. 48 empresas. Nessa situação, é importante você utilizar o modo disputa aberto. Uhum. O que é que a gente faz normalmente quando você está diante de um objeto homogêneo, tá, pessoal? O que é que a gente faz? E aí, vai uma dica, anota aí no caderninho, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar na hora que você estiver formulando o seu edital, planejando o seu processo. É um cenário que está extremamente caótico, que as licitações eletrônicas trouxe, e aí a gente precisa saber que isso é normal, e aí o mercado ele precisa realizar essa regulação, o Uhum. próprio mercado ele vai se autorregular, que são os empresários irresponsáveis, é aquilo que o professor Rony Charles chama os doidinhos. Sim. Então, para evitar esse tipo de situação, nos mercados homogêneos, o que é que a gente faz? A gente faz o modo disputa aberto com fechado. Porque você tem a fase de lance, chega um momento em que, de Uhum. fato, você tem a disputa encerrada, e aí vai para a fase de fechada os melhores classificados. E aí você evita a inexequibilidade da proposta. Uhum. Você evita a inexequibilidade da proposta, que tem sido, pessoal, algo rotineiro nesses processos eletrônicos. E é muito importante que haja, por parte da administração, a atividade regulatória de abrir processo sancionador. Porque licitação não é uma brincadeira. A administração está lá muito imbuída em preservar o interesse público, selecionar a melhor proposta e contratar as suas soluções para a execução das políticas Sim, públicas. com certeza. Então, quando você tem um processo fracassado, um processo deserto, um processo inexequível, É muito dinheiro público é muito desperdiçado. dinheiro público desperdiçado. Recente pesquisa, Aniele, recente pesquisa, nós obtivemos o dado que a média de um processo licitatório custa R$ 30.000. Não é muita coisa. Aí a gente Você está imagina isso? englobando tudo, né? Desde a fase de planejamento. Desde a fase de planejamento até a fase de seleção Sim, sim, do sim. fornecedor. E olha que com o eletrônico a gente torna isso muito mais barato, Muito né? mais barato, Mas muito mais ainda barato. Mas assim ainda há que assim se existe considerar esses um custos. custo muito alto, Com tá? certeza. Então, é importante que você se utilize desses mecanismos para que você evite que seu processo deserte, fracasse, ou que você contrate uma proposta inexequível. Tá. Andriu, então lá na Prefeitura de Jaboatão, dos Guararapes, vocês já utilizaram aberto, aberto, fechado e isoladamente? Isoladamente, a gente já se utilizou do modo de disputa fechado, Sim. quando nós contratamos uma empresa para fazer a engorda da orla, uma Uhum. técnica e preço, tá? Em que a lei veda a utilização do modo de disputa aberto, porque você está selecionando Sim. também aspectos técnicos, então Uhum. a disputa aberta ela não é interessante. A própria lei, no parágrafo primeiro, ela veda. Uhum. Nós já se utilizamos do modo de disputa isoladamente aberto, que é a regra nos processos de aquisição, fornecimento, serviço comum e Não, bens bacana. comuns. Então, Então a gente realmente já vocês testou de tudo. experimentaram tudo e conseguem compartilhar aqui conosco hoje quando que é melhor escolher Quando cada um que é desses melhor? modos. Você tem um objeto que é extremamente complexo, a exemplo da engorda da ola, há objetos extremamente simples, como a aquisição de uma simples É, caneca ou um simples exato, copo. Então é exato. importante que você se Module utilize isso. e module desses Sim. mecanismos trazidos pela lei. A experiência que nós temos aqui na Licitar com relação a todos os clientes que atendemos e que ouvimos também esse compartilhamento não foge do que você trouxe aqui para a gente, não. O raciocínio ele está bem atrelado aos mercados, né?
Então, quando eu percebo que o próprio mercado vai se regular, é quando eu tenho muito fornecedor numa disputa. Do contrário, a gente tem aí o aberto e fechado, que dá um frio na barriga, Andril. Esse aí para o licitante, eu te confesso que eu já tive a oportunidade de participar de uma disputa no aberto e fechado, e quando você está ali no fechado. E agora a gente vai explicar para vocês por quê. O fechado ele tem uma peculiaridade, que é um momento em que os licitantes dão um lance final fechado sem ver o lance do concorrente. Então, agora a gente vai trazer aqui um detalhamento melhor sobre como que funciona cada um desses modos. Perfeito, perfeito. É muito importante que o licitante, ao elaborar sua proposta, e aí presta bem atenção, tá, pessoal? O licitante, ao elaborar sua proposta, ele se Ele utilize pense no modo de disputa, né? não só isso. Considere. Uma coisa que poucos licitantes fazem é ver os detalhes do edital. E aí você já responde uma pergunta que eu ia te fazer aqui à frente. Onde que o licitante verifica qual que é o modo da disputa dele? Perfeito. O licitante, você, quando vai captar algum processo licitatório, a primeira coisa que você precisa verificar em seu edital que você está participando, em que fase do edital, em que momento do edital é que ele vai diagnosticar o modo de disputa, o critério de julgamento e a modalidade. Vai estar lá narrando no edital, e isso é item obrigatório, tá? Um edital sem o modo de disputa. Ele é um edital nulo. Ele é um edital nulo e você precisa impugná-lo, tá, listante? Uhum. Você precisa impugná-lo. E aqui um alerta. Vários fornecedores em que eu já tive diversas conversas, diálogos, até mesmo institucionais, eles têm medo de estar impugnando, de recorrer, de entrar com direito de petição, fazer representação em tribunal. Mas eu considero isso, Aniele, como um direito fundamental dos licitantes e até uma Sim. forma de diálogo entre a administração e os licitantes, tá? Eu considero Uhum. imprescindível que haja esse diálogo. Então, se você perceber que o edital em que você está participando da licitação, ele não traz de forma expressa um modo de disputa, o critério de julgamento, esse edital é nulo. Uhum. Esse edital é nulo. É muito importante que haja impugnação em que a administração corrija o ato e republique esse edital. Porque isso vai impactar na formulação da sua proposta. Com E se certeza. impacta na formulação da proposta, eventualmente você precisa corrigir, tá? Sim. Então vai estar lá ele narrando os critérios de julgamento, os modos de disputa, e é muito importante que você detenha todas essas nuances no edital, Stan. Fornecedor, é imprescindível que você conheça as regras do jogo. A partir do momento que você entra numa disputa sem conhecer as regras do jogo, Você isso já vai perdeu. impactar. Isso vai impactar. É como se já tivesse perdido. Perfeito, É Aniele. deixar pela sorte, né? Vou trazer uma passagem recente onde eu estive assessorando uma empresa em que ela não sabia que era um modo de disputa aberto e fechado. Hum. E aí ela imediatamente, ao ofertar o seu lance, apresentando a proposta no modo aberto, na fase aberta, ela deu o menor lance dele. Isso impactou em 40% de deságio, de diminuição do preço Em relação à em proposta dele? relação à proposta dele. E aí foi para a fase fechada, nenhum licitante chegou sequer a 20% daquela proposta. Ou seja, ele deixou de ganhar, de lucrar em cima da administração, Ele entregou tudo, né? entregou o ouro. É. A administração disse: Olha, estou diante de uma proposta que sequer eu imaginei que poderia contratar esse objeto, onde ele poderia estar maximizando o seu lucro. Sim. Ele deixou de ganhar porque não teve estratégia Uhum. para participação nessa licitação. Então Sim, é sim. muito importante que você, licitante, conheça as regras do jogo, porque isso vai impactar no seu lucro, na sua forma de ganhar o processo. Já que você citou, então, o modo aberto e fechado, qual que é a regra do jogo quando a gente fala de modo aberto e fechado? Qual que é a regra do jogo? Inicialmente você vai ter 10 minutos, 10 ou é 15? 15 15 minutos. minutos, né?
15 minutos de lances abertos. E houve recentemente uma alteração, né, na IN 73 do governo federal. Uhum. E agora é muito importante, e foi bom essa sua correção, é muito importante que os municípios e entes subnacionais, eles peguem esse recado. Porque esse prazo que está disposto na IN, teoricamente, ele só se aplica Uhum. ao governo federal. Se eu quiser colocar o meu modo de disputa aberto e fechado quando a fase de lance aberta for em apenas 5 minutos, Basta regulamentar, né, André? basta eu regulamentar. Porque a lei ela é silente, Aniele. A Uhum. lei ela não traz nenhuma nuance relativa ao procedimento. E procedimento, é bom deixar esse alerta aqui, recentemente o governo federal regulamentou diversos aspectos relacionados ao procedimento e o Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, disse, ó, quando se estiver tratando de procedimento, tá, pessoal? Gestor, servidor, empregado público, quando se estiver se tratando de procedimento, a competência é comum dos entes. Então, se eu quiser botar 3 minutos, eu posso. Basta eu regulamentar. Basta eu estabelecer no meu edital. Basta eu estabelecer no meu edital. Então, normalmente as plataformas elas se utilizam desse prazo da IN 73, porque dá uma uniformidade a todos os entes. Te confesso que eu não conheço nenhum que adote tempos diferentes quando a gente fala aqui do modo aberto ou do aberto e fechado. E nós temos hoje vários clientes que disciplinaram diferente do governo federal em relação ao tempo de lances quando se trata de dispensa eletrônica, Perfeito, né? O do governo federal, se eu não me engano, é de 6 horas até 10 horas, perfeito. né? Hoje eu tenho clientes com 1 hora de disputa disciplinada para dispensa. Mas realmente, nada impede que se regulamente e se estabeleçam tempos diferentes. E Perfeito. para isso, a Licitar tem, pessoal, uma área própria de configuração, né? O que a gente chama de regras de modalidade, em que você pode aplicar diferentes configurações às modalidades que você vai utilizar no seu caso específico, tá? Então, Perfeito. E isso é um diferencial. No momento em que a gente mais precisou com relação à inversão de fases, vocês de pronto atenderam. Com uma uhum. semana, vocês fizeram a modificação e a listar ela se adapta a todas as nossas INs. Que diferente de alguns outros entes, Jabotão ela tem seu próprio regulamento. Vocês não simplesmente copiaram a regra do federal, Ó, né, se André? a gente fosse copiar o governo federal, até 2023 a gente não estava utilizando a lei. Sim. Você ainda Porque está vários esperando. regulamentos do governo federal só É, saíram agora há pouco, aham, tá? verdade. Então, a gente sempre buscou fazer uma análise interna nossa Uhum, para que, de fato, você regulamente algo que se encaixe a o seu arcabouço sim. administrativo, a sua capacidade interna, a sua nuance procedimental. Uhum. Então, em relação ao tempo, vai depender muito. Mas Se seguindo você a não tem, regra, né? seguindo a regra, você 15 tem minutos 15 de modo minutos. aberto. 15 minutos de modo aberto, e aí você vai para a fase de disputa fechada, onde você eventualmente vai estar apresentando a Isso. proposta. Não vão todos os licitantes, a gente precisa deixar isso aqui bem claro que, de novo, seguindo a regra aqui estabelecida pelo governo federal, vai o licitante melhor classificado e os demais em até 10% 10%. da proposta que está em primeiro lugar, né? Perfeito, perfeito, Garantido ali sempre um mínimo de 4 licitantes nesse momento. Então, perfeito. você precisa estar na frente durante a etapa de lances abertos, né, para que você vá para o modo de disputa fechado. E o que que é o modo fechado? O que é o modo disputa fechado? E antes disso da gente falar o que é o modo disputa fechado, gostaria de deixar um alerta para os fornecedores. Você não precisa dar a menor proposta para ir para um modo de disputa fechado. Não, Você só precisa estar classificado lá, ó, na menor proposta ou nas propostas que estiverem até 10% dá melhor. sobre aquele valor que foi considerado a melhor naquele instante da licitação. Se não Então, tiver pelo menos 4, né, vão os 4 melhores classificados perfeito. ali. Então, é importante que se você não quer entregar o melhor preço inicialmente, perfeito, é uma estratégia que até
muitas vezes eu oriento os licitantes, mas você não precisa estar se preocupando em dar o melhor preço naquele Sim. momento, tá? Então, esse é o alerta quando você estiver diante de um modo de disputa aberto e fechado. E aí, Uhum. quando você está diante do na fase de modo de disputa fechado, aí sim, você de fato vai ter que dar a melhor proposta, Porque você não faz ideia porque qual é a você não proposta faz do ideia qual concorrente. é a proposta do concorrente. É desesperador. E aí, nesse momento, de fato, você precisa analisar em quais itens previamente a participação da licitação, tá, pessoal? Fornecedor, previamente a participação na licitação, você precisa verificar quais itens daquele processo de fato você pode obter a melhor proposta. E aí, se até mesmo zerar índices, porque Uhum. vai muito da capacidade interna do fornecedor. Sim. Nesse processo, se tratava inclusive de uma terceirização de mão de obra, o fornecedor ele tinha internamente uma fábrica de fardamento. Ele fazia internamente o fardamento, ele não terceirizava. Então, como ele tinha um grande estoque de fardamento, ele poderia zerar esse item na Sim. sua proposta, tá? E outros licitantes, por terceirizar, não Não poderiam poderiam. realizar esse tipo. Então, é muito importante que você, ao formular a sua proposta, você verifique esses índices em que você pode obter o melhor preço, para que, de fato, você se sagre vencedor daquele processo. Um outro alerta, esse aqui vai para os gestores, servidores e empregados públicos, pregoeiros, agentes de contratação. Se o licitante zerou qualquer índice, não necessariamente, e essa proposta esteja abaixo daqueles percentuais Uhum. de estabelecidos na lei, né? 50% quando se tratar de serviço e 25% quando se tratar de obras, serviços e engenharia, é muito importante que essa presunção de inexequibilidade ela seja relativizada. E isso, em diversos acórdãos, os órgãos de controle, tanto o TCU quanto Tribunais de Contas de Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, já fixaram sua jurisprudência. Essa presunção de inexequibilidade, apesar da lei ser silente, ela é Uhum. relativa. Cabe ao pregoeiro, ao agente de contratação, diligenciar e pedir com que o fornecedor garanta a execuibilidade, demonstrando como ele pode praticar aquele preço oferecido em sua E proposta. aí, nesse ponto, Andril, já que você adentrou nesse assunto, o licitante, qual documento ele apresenta? Eu Perfeito. percebo que a gente recebe aqui na nossa central de suporte, inclusive, muitas dúvidas relacionadas a isso, porque quando o pregoeiro, ele, né, ou o agente de contratação, ele solicita esse documento de uma forma mais genérica, né? O licitante muitas vezes se questiona, o que que eu apresento? Qual que é o Perfeito. documento? Perfeito. Alguns órgãos, pessoal, eles solicitam uma mera declaração. Ao meu ver, de forma errônea, tá? Uhum, Respeito quem opina diferente, tá, pessoal? Respeito demais eventuais professores que orientam que uma mera declaração seria suficiente para garantir a execuibilidade e garantir com que não haja posteriormente uma solicitação, um requerimento de equilíbrio econômico-financeiro ou de reajuste da proposta. Normalmente, o que é que a gente faz? A gente elabora a declaração, o fornecedor precisa assinar aquela declaração uhum, e nós também solicitamos notas fiscais, contratos, eventualmente similares àquele objeto, em que ele já pratica aquele preço, eventuais decisões judiciais que isentam de contribuições sociais e eventuais tributos. sim. Então, diversas formas de você aferir haverá diversas formas em que você pode aferir essa execuibilidade. Agora, precisa ser de forma documental. Uhum, Porque no papel cabe tudo, né, Anélia? Eu sim. considero dizer que no papel cabe tudo. E aí, é, é, eu gostaria de mencionar uma expressão que se utiliza muito na análise econômica do direito, que é a maldição do vencedor. O fornecedor vence a licitação, mas não entrega o produto.
ou vence a licitação, mas não executa o serviço. Essa cautela é imprescindível para que você garanta a execuibilidade e mitigue os riscos que já são enormes, né? Nas licitações, já são enormes. Mitigue o risco e garantindo a segurança jurídica daquela contratação. Não, Então, perfeito. tanto contratos, atas de registro de preço, O notas importante é que fiscais, existam documentos que documentos que comprovem. comprovem aquela execuibilidade, planilhas eventuais, propostas em outros processos. Sim. Um outro caso concreto que nós tivemos, pessoal, recentemente, inclusive, Aniele, um processo foi alvo de representação no Tribunal de Contas. Um pregoeiro não, um licitante solicitou uma medida cautelar, alegando inclusive a inexecuibilidade da proposta, né? Uhum. Se tratava de um modo de disputa aberto, fechado, e aí, no modo fechado, o vencedor daquele certame emitiu uma proposta que superou todas as expectativas em termos de percentual. Mas ele conseguiu provar que executava em diversos outros contratos. E aí o licitante representou, alegando a presunção de inexecuibilidade da lei. E o tribunal negou, Tava provado que era justamente uma prática, né? por Não... isso. Tinha documentos comprovando. Então, quando você se certifica de todos esses documentos, quando você garante a produção da prova por parte do fornecedor de que de fato ele consegue Uhum. executar por aquele preço, você garante a execução do seu contrato. E eu tenho certeza Interessante. que os tribunais não vão estar pegando no seu pé em relação a isso. Bem interessante. Agora, Andrew, já que o nosso tema são os modos de disputa, né? E a gente já falou aqui para o pessoal que nós temos modo aberto, aberto fechado, né? As etapas aí dos modos de disputa. Quando que os critérios de desempate e de preferência são avaliados dentro desse contexto? Perfeito. Quando você tiver diante, quando você tiver diante de um modo de disputa aberto, você, após lá a fase de lance, você eventualmente o sistema vai lá e emitir o eventual ranking. E automaticamente, a depender, claro, do sistema que você utilize, né? O gestor utilize, o pregoeiro, o agente de contratação utilize, o sistema ele automaticamente vai gerar o ranking, Uhum. tá? E quando estivermos diante de processos com micro e pequenas empresas, né? É lá estabelecido na Lei Complementar 123. A depender do objeto da contratação, você pode estar diante de um processo de serviço ou de fornecimento, vai ter lá o percentual de 5 ou 10%, Sim. que garantirá o empate ficto, né? Ou seja, sempre é o final, né? Sempre ao final da fase ou Da fase da fase competitiva em si, exato, né? ou da fase aberta, quando nós estivermos diante de um processo e Do que modo de foi disputa utilizado aberto, só apenas o modo de disputa aberto, ou após a fase fechada, fechada. quando você estiver diante de um modo de disputa aberto, fechado e Ou aberto. seja, encerrou os lances, Encerrou os lances, você vai ter lá o ranking e é feita a eventualmente o avaliação. sistema vai avaliar, o algoritmo ele vai avaliar o preço final das propostas, né? O Uhum. ranqueamento dos preços finais das propostas. E se tiver o empate ficto, você, o pregoeiro, o agente de contratação, e aí micro e pequenos empreendedores, façam valer seus direitos, tá? Façam valer seus direitos e garantias que foram estabelecidos na Lei Complementar 123. Havendo empate ficto, é direito seu oferecer uma nova proposta para que eventualmente saia vencedor do certame. Sim, com certeza. Andril, quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Espero que todos vocês que estão nos assistindo tenham conseguido absorver bastante o conhecimento que a gente trouxe aqui e que modos de disputa não sejam mais um mistério para ninguém, tá? Andril, deixo agora com você para fazer um agradecimento final. Minha amiga Aniele, para mim foi um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse tema tão caro nas contratações públicas, que são os modos de disputa, e produzindo esse conteúdo relevante que eu tenho certeza que chegará às diversas regiões do Brasil, às 27 unidades da federação. Vocês têm prestado um serviço de excelência
e eu só tenho a agradecer a Licitado Digital por estar produzindo esse conteúdo e participar dessa tarde aqui encantadora em relação a um tema tão excelente nas contratações públicas. Meu muito obrigado e, de fato, vamos lá para os novos desafios. Isso mesmo, Adriel. Nós que agradecemos muito. Pessoal, um forte abraço para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal.